Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres, diga glória a Deus. Hoje é uma noite de alegria, essa noite de domingo. Nós sabemos que o nosso Deus está agraciando o teu servo, o presbítero Genilson, por estar gravando esse primeiro DVD para a glória do Senhor Jesus. Ele é uma pessoa obediente a Deus, muito especial para Deus. E Deus o agraciou, teu servo, por esta oportunidade de estar gravando esse primeiro DVD. Quantos vai orar pelo servo do Senhor? Levante as vossas mãos. Vamos orar por ele neste momento. Nós sabemos que não foi fácil que o servo do Senhor passou ali dentro daquela prisão, mas para a honra e para a glória do Senhor Jesus, Deus com as tuas mãos fortes tirou o teu servo ali daquele lugar para a glória do Senhor Jesus. Quantos podem dar glória pela vitória do servo do Senhor? Aleluia. Vamos apresentar o servo do Senhor nas mãos do Senhor Jesus. Vamos ficar mais ali, que ele é pequeno, não dá nem para ver ele. Glória a Deus. Vamos orar por ele. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus, nós queremos apresentar o teu servo, que nesta noite, oh Deus, está sendo agraciado por esta oportunidade de estar gravando esse primeiro DVD, Senhor. Nós pedimos a Ti que dá graça ao teu servo, Deus, para que nenhuma palavra nesta noite venha a ser em vão, mas tudo que ele falar, Deus, aonde esse DVD, Senhor, for rodado, almas irão se converter a Ti. Aonde esse DVD for rodado, Senhor, aqueles que estáis fracos na fé, vai se levantar através desse testemunho fiel do teu servo. Deus, dai a bênção, dai a vitória e a inspiração pelo teu divino Espírito Santo. Ajuda o teu servo nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quantos podem dar um glória bem alto para o Senhor Jesus? Deus te abençoe. Em adoração, em adoração, em adoração, em adoração, em adoração, em adoração.
Deus com a paz do Senhor? É um motivo de muita alegria na parte de Deus, meus irmãos. Está gravando este DVD, falando para o povo de Deus o que Deus tem provado, como Deus tem exaltado, né? Como Deus prova os seus filhos, as suas filhas. Aleluia. Eu quero aqui falar para todos vocês como conseguir, aleluia, passar pelas provas. Qual é o segredo? E nesse testemunho vocês vão aprender comigo como eu consegui ficar uns 10 meses dentro da cadeia, já diácono, e sair lá firme, sem distanciar do Evangelho do Senhor. Abra tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, no seu versículo 1. Aleluia. Quer dizer, meus queridos amados irmãos, que glória a Deus e o aleluia não me atrapalha. Sou movido a glória, sou movido a aleluia. Fala, Espírito Santo. Aleluia. Quem achou de amém? Romanos capítulo 8, verso 2. Vamos ler o verso 1 e o 2 para nós finalizar este mistério. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Aleluia. Tome vosso assento e bate palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Aqui você pode louvar o Senhor com as palmas bem forte. Aleluia. Eu quero aqui neste momento apresentar, aleluia, eu sou preso aqui na minha retaguarda, louvado seja Deus. Em primeiro lugar, quero apresentar aqui o nosso pastor, presidente, o pastor José Ferreira, está ali. O nosso pastor José, presidente deste campo, desta igreja evangélica Cidade de Deus Elohim. Está aqui nosso presbítero Carlos, fique de pé, meu senhor, que faz parte deste ministério. Nosso meu diácono Eliseu, fique de pé em Jesus, aleluia. Está aqui nosso diácono Denis, aleluia, que apacenta o rebanho ali em Novina Vargas. Está aqui também nosso cooperador Grégson, fique de pé, meu senhor, que apacenta o rebanho ali no Corpus da Água Vermelha. Está aqui o diácono Gilson, que apacenta ali também no Cidade de Deus, mas o nosso amado aqui, presbítero Carlos. Bate palmas para Jesus, precisa de Jesus. Quem trouxe o lenço? Prepara o lenço que você vai chorar comigo hoje. Prepara a gravata aí, meu irmão. Deus vai arrancar uma lágrima nos teus olhos hoje. Meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, no belo sábado, no mês de janeiro, data 13 do ano de 2007, uma bela manhã, por volta das 9h30 da manhã no sábado, a minha esposa foi por ciclo de oração e eu fiquei na casa da minha mãe com a minha filha Janiqueira. E no momento, aleluia, os policiais da civil entraram na casa da minha mãe, aleluia. Eu estava no quarto ali orando, oh meu Deus, a minha filha Janiqueira estava nos meus braços, inclusive a minha filha estava enferma. Estava eu tomando um pouco da minha filha, os policiais entraram lá no quarto e me disse: venha para cá, porque nessa casa tem drogas, tem maconha, tem cocaína aqui dentro.
disse: pastor, você sai daqui agora, você sai fora. Eu disse: eu deixo inteiro. O pastor, não posso deixar assim, eu sou o pastor dele. Eu conheço esse homem, não é traficante não, sou policial. Ele disse: vai na delegacia, dá depoimento sobre esse homem, mas ele vai com a gente ir lá, eu vou liberar ele. Foi assim, não foi, pastor? Falou com o pastor, você quer me liberar, não chega a ser. Quem disse? Quem me liberou? Isso é lá com uma laranja na testa, quando ele pisou na minha cabeça, coloquei uma bomba aqui na minha testa. Fiquei com a cabeça doendo, pensei que quebrou algum osso aqui, porque saiu sangue do meu nariz. Estou lá ensanguentado. Sentei na mesa com o delegado. Ele disse: por que esse rapaz não está algemado? Perguntou para o policial: por que eu não estava algemado? O policial disse: só porque as algemas tinham acabado. Só deu para algemar a mãe dele, o tio dele e os dois irmãos dele. Põe a algema dele agora. Chegou o policial na perna, colocou a algema, me apertou. Meu pulso começou a prender, comecei a sentir dor. Comecei a esquecer esse dedo. Comecei mais a ver que dor de apertado que estava. Meu sangue não começou mais circulando, está apertando aqui cá sua boca. Eu comecei a chorar. Eu comecei a dizer: eu sou inocente. O delegado disse: como você deitou muito aqui dentro dizendo que é crente, mas é vagabunda. E tem muitos crentes que dentro dizem que é crente, que é evangélico, mas é traficante. Você é um deles. Eu disse: não sou. Você é. Eu quero minha boca. Levou a gente para um corral. Não sei se tem alguém aqui que já foi preso, ou onde esse deveria alcançar. Na delegacia dá um corral que põe no castigo lá, aonde você tem duas grades para você olhar, duas gretas. Você não sabe se está de dia ou se está de noite. É tudo escuro lá dentro. Lá eu vi amarrado assim nas paredes, o mau cheiro do inferno. Passava rede de esgoto ali naquele banheiro. E quando eu cheguei lá, a minha mãe, meus irmãos, o meu tio, eu disse para Deus: Deus, eu sou teu servo. Se eu não sair daqui amanhã, não vou acreditar nisso na minha vida. Aí eu peguei e determinei: eu vou sair amanhã porque eu sou inocente. Eu vou sair amanhã porque eu sou inocente. Acreditei naquela. Passou-se a tarde, a noite. Eu com a roupa toda cheia de sangue. Amanheceu o dia. Chama nós lá para dar depoimento. E quando nós fomos dando depoimento, ele disse: assina os papéis aqui, que você vai embora. Eu comecei a assinar 6 folhas e disse: doutor, eu posso ir embora agora? Ele disse: esse papel vai para a mão do juiz, e o juiz vai analisar o caso, se você vai ser condenado ou se você vai embora. Eu comecei a dizer: meu Deus, quem quer embora? Me disse: leva ele no corral. E jogou no corral numa cela 4x4. Tinha mais de 20 homens lá dentro. Mas a minha família, minha mãe, meus 2 irmãos, o meu tio e eu lá dentro preso, sem beber nada. Passaram 5 dias, eu comi uma roupa do corpo. A minha esposa desesperou, foi levar roupa, não deixou entrar roupa. Foi levar comida, não deixou entrar comigo, nem almoçar ou jantar. Levou minha esposa, levou para me alimentar, mas não deixou entrar nada para mim. Não deixou entrar nada, nem a roupa para me tocar, não deixou. Joga a nossa família e a família dele na cadeia. Eu fui para a cela 1. Fui parar na cela 1. E quando eu estava aí na cela 1, eu saio mais um na cela 2, o outro na cela 3, e meu tio na cela 4. Aí a minha mãe lançou na cela 5. A cela 1 é um exemplo, talvez na igreja. Acá é a cela dos homens, e acá é a cela das mulheres, das prostitutas, das magoeiras, das traficantes. Lançaram minha mãe lá dentro. E eu estou de frente com a minha mãe chorando. Minha mãe com o olho inchado. Ai, canta na bandaia séria.
coração para ser com o irmão. Outro irmão veio mancando, tinha quebrado, machucou o osso da perna. Eu tenho dois irmãos. Um na época tinha 21 anos e outro tinha 18. Eu sou o mais velho desses três irmãos. Deus queridos, eu vendo aquilo tudo, disse: Deus, por que isso sobreviveu sobre mim? Por que, meu Deus, o Senhor deixou acontecer isso comigo? Aí eu comecei a falar: o Senhor sabe que sou dizimista fiel na tua casa. O Senhor sabe que eu vou e foi a cultos. Por que, Deus? Por quê? Se passaram uma semana, 15 dias, e tua mãe roupa para mim, a qual eu peguei do meu boi, troquei de roupa, fiquei uns 15 dias com a minha roupa no corpo, melado de sangue, dentro da cela. Troquei de roupa uma noite chuvosa, me colocou para me deitar na beirada da grade. Me lançou: você vai deitar aí, você que diz que é crente, deita aí, ó. Daí você vai pra cá, pra tirar até uma cama dessa. Primeiro tem que deitar aí. Eu disse: eu deito. Perguntei: alguém tem algum lençol pra mim aí? Todo mundo chinasa, então roupa pra mim. Ele disse: vagabundo aqui tem que passar por aí primeiro, deitar sem lençol no seu aí, ó. Vagabundo que é vagabunda, deita aí, não fala nada. Você vai começar o quê? Se não sou vagabundo, eu sou evangélico, rapaz. Começou a rir na minha cara. E montei eu deitado no chão na beira da grade. Lá em cima de umas colunas que tinha mais ou menos dessa largura para ver o céu. Começou a chover uma chuva de vento. Me molhou todinho na beira da grade. Deu 3 horas da madrugada e chuva caindo amanhã. E dizendo: Deus, eu esqueci de mim mesmo. A chuva por umas 5 horas. Levantei, fui no banheiro, torci, vesti de uma roupa molhada. Marcou o dia da minha esposa me visitar, ela foi. A minha esposa chegou, começou a chorar, lamentar, disse assim mesmo. Ela disse: não acredito que isso está acontecendo. Eu disse: eu também não acredito. Ela disse: é bom, o que será de vocês? Não sei. Você vê pouco tempo aí dentro. Eu disse: eu não sei. Ela começou a chorar, a me abraçar. Eu disse: eu vou sair daqui. Em nome de Jesus, eu vou sair. Eu perguntei: minha filha? Ela disse: tá lá. Tinha deixado meu celular assim. Eu disse: eu quero ver minha filha. Eu quero ver minha filha. Traz ela. Ela disse: eu puxo ela um dia aqui, mas não deixou ela entrar. Eu falei: não deixou minha filha entrar, não. Meus queridos amados irmãos de Cristo Jesus, chegou um momento na minha vida ali dentro de eu passar tanta humilhação. Mas você me pergunta: irmão, e sua fé? Como é que você se comportou lá durante esses dias? Eu fiquei dividido. A minha fé já estava chegando no limite. A minha fé já estava começando a se esgotar. Eu disse: Deus, não vou aguentar. Eu vou distanciar, não vou aguentar, meu Pai. E quando eu estava lá chorando, a igreja que estava orando por mim. Dá glória a Deus por isso. A igreja, pastor Zé, me estava sentada em prova. Tinha na esperança um dia, o diácono Gilson, na época eu era diácono, hoje sou presbítero de misericórdia. Ele disse: você vai sair. E eu não me arrependi tanto, eu ia sair. Foi que nem Pedro estava preso lá no cárcere. A igreja orando por Pedro. E Pedro preso, a igreja continuava orando por ele. Um dia Pedro saiu da prisão, chegou na casa da mulher, a igreja, e o povo estava orando por Pedro. E assim foi essa igreja aqui, onde você está me vendo.
igreja. Desde o pastor que Deus me deu, o pastor José. O missionário Ciro, a mãe de Deus. Esses irmãos que estão aqui, essas irmãs amadas que sempre honram e confiam no ministério que Deus tem me entregado. Meus queridos amados irmãos, não se assustem que eu vou dizer. Chegou uma época lá dentro daquela cadeia. Eu comecei a decidir minha vida. Falei, já que Deus não me tirou daqui dentro de um dia, uma semana, 2 meses, eu vou começar a pregar a palavra de Deus. Aí eu pensei dentro do meu coração, se eu pregar aqui dentro, no ano passado, Deus vai me tirar daqui. Acho que Deus quer que eu pregue aqui. Comecei a pregar na minha cela 1. Ninguém tinha aceitado Jesus na minha primeira pregação. Mas aos poucos eu pregando na cela 1. Aí os olhando assim, foi confiando que eu era inocente. Foi acreditando que eu era inocente naquela cadeia. Eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Os policiais vinham até a grade, olhar para mim e via aquele dali. É aquele que entrou aqui que disse que era crente, cara, é ele mesmo. Rapaz, esse cara é inocente mesmo. Eu só ouvi eles comentando. Esse cara tá aí até hoje. É, até hoje. Mas esse cara é inocente, rapaz. Olha a face desse rapaz aí nessa cadeira. Ele não tem pinta de bandido. Ele não tem pinta de traficante. Acusou ele, mas não é. Parece, mas não é. Aí ele falou assim, se eu pudesse, tiraria daí hoje o policial da civil. Mas eu disse, é o pior que os papéis tá na mão do juiz. Não pode fazer nada agora, só esperar o juiz decidir. Sai, calma, danada. Quando eu estava aí naquela cela 1, um policial disse, cheio de boca na área. Ô irmão, eu disse, fala, meu filho. Você quer pegar no bate? Eu disse, eu quero. Eu disse, é agora ou nunca, Jesus.